Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, nas colocações do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, e hoje nós vamos trabalhar o livro De Ânimo Firme, o capítulo 19, que se chama Silencia e Escuta. Acalma quem de ti se aproxima exasperado. Atentemo-nos para a primeira frase. Acalma quem de ti se aproxima exasperado. Ora, para a gente acalmar alguém que se aproxima da gente exasperado, ansioso, desesperado, tristonho, se é para a gente acalmar, primeira condição, nós temos que estar calmos. Eu não tenho como acalmar alguém se eu estou na mesma situação deste alguém. Lembram a colocação de Jesus, como pode um cego guiar outro cego? A gente pode colocar isso em diversos contextos. Tá claro? Então, como pode um cego guiar outro cego? Como eu posso acalmar alguém se eu não estiver calmo? A primeira orientação que coloca para nós o irmão José é para a gente acalmar aquele que se aproxima de nós exasperado. Ele continua, escuta-o falar do que quer que seja, em tom de desabafo. Esta já é uma das grandes dificuldades que a gente tem nas nossas relações como um todo. Escuta o outro, escuta o outro. E aí ele diz mais, do que quer que seja, qualquer tema, qualquer assunto, em qualquer tom de voz, escuta o que o outro está dizendo, em tom de desabafo. Porque o que ele está colocando para fora movimento de dor, que nós não sabemos a intensidade dela. Então ele pede para que a gente escute o que a outra pessoa tem a dizer. Depois você se posiciona. Também, se for o caso de se posicionar. Porque muitas vezes ele apenas diz e na hora que você começa a se posicionar, ele já interrompe e continua. Mas olha, escuta-o, já que ele está trazendo em tom de desabafo. Envolve-o em tuas vibrações de paz, acolhendo-lhe a queixa em silêncio. Envolve em tuas vibrações de paz. Volto no parágrafo 1º, quando ele coloca para a gente acalmar. Eu tenho que estar calmo. Para eu envolver o outro nas vibrações de paz, então eu também tenho que estar vibrando na sintonia de paz. Para eu estar vibrando nessa sintonia, vão lembrar a colocação de Jesus? Quando ele diz para nós em João, no mundo tereis aflições. Ora, eu não tenho que estar aflito o dia inteiro. Eu não tenho que estar aflito com todas as situações. Eu não tenho que caminhar aflito em todas as relações. Eu não tenho que criar as aflições dentro do meu estado íntimo. Porque olha a fala de Jesus. No mundo tereis aflições. Mas veja, em qual mundo? Neste mundo e ou neste mundo. No mundo tereis aflições. Mas olha, Jesus continua, em mim tenhais paz. Eu estou fazendo referência ao capítulo 16 de João, ao versículo 33, em mim tenhais paz. Para eu ter paz para oferecer, eu já tenho que ter buscado. Em mim tenhais paz. Tanto que ele continua, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, começar o seu dia com a oração, começar o seu dia com perspectiva, começar o seu dia com reflexões, começar o seu dia em paz significa entrar em sintonia com o Cristo interior, aquele Cristo que você concebe. Quando ele diz para nós na oração dominical, Pai Nosso, fazendo referência ao capítulo 6 de Mateus, quando ele fala Pai Nosso, ele já está colocando como irmão. Pega este irmão mais velho como referência e começa o seu dia em paz. Por quê? Porque veja a colocação. Envolve-o, aquele que se aproxima de você, envolve-o em tuas vibrações de paz, acolhendo-lhe a queixa em silêncio. Escuta a dor do outro.
Talvez o amigo que te procura esteja apenas em um mau momento, como acontece com todos nós, invariavelmente. Todos nós temos os nossos maus momentos. Quem sabe extrapole por não mais suportar as pressões do cotidiano? Quem sabe esse extrapolar dele é por não suportar as pressões que ele está recebendo no dia a dia? Quem sabe? É muito interessante quando ele coloca esse movimento aqui, porque na psicologia, na psiquiatria, a gente trabalha muito a questão da catarse. O que é a catarse? É colocar para fora. A catarse é tirar de dentro de você. Então, esse movimento de extrapolação que o outro está trazendo, que o outro está se posicionando, que ele não está suportando mais, ele está fazendo uma catarse, coloca para fora. Reclama, lamenta, o que não significa que ele deverá se contentar com isso. Num primeiro momento, para ele pode ser um alívio. Mas ele não pode viver só reclamando, se queixando, lamentando. Não, não pode ser assim. Então, é claro que no primeiro momento você vai escutá-lo, como a gente acabou de dizer. Mas se ele não der tempo de você se posicionar, se ele não der tempo, ok. Passado mais um pouco, escutou de novo? Se prepare para levar um pouco da tua paz que você buscou nas suas reflexões. Já que ele está no movimento de catarse, se nós buscamos a nossa paz, o que diz Jesus para nós? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele coloca para nós, vinde a mim, nós já o buscamos quando abrimos o nosso dia. Construímos esse movimento de bem-estar. O outro que se aproximar, o nosso papel, silenciar e escutar, é a gente dar conta da queixa dele e como reelaborar isso para levar movimentos de conforto. Veja, quem sabe extrapole por não mais suportar as pressões do cotidiano. Volto de novo na colocação, o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Porque no capítulo 11 de Mateus, quando ele faz essa referência, ele está colocando para nós que ele é a busca, tanto que em outro momento ele coloca para nós o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele fala vem ao Pai. Por quê? Porque em outro momento ele diz, eu e o Pai somos um. Quando ele fala que eu e o Pai somos um, ele coloca que os dois estão em perfeita sintonia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, significa busquemos no Cristo esse conforto. Mas se você saiu, se você buscou, se você idealizou esse movimento de paz no seu estado íntimo, aquele que te busca, ele busca este Cristo. Ele não te busca apenas por você ser uma pessoa bacana. Ele não me busca por causa dos meus olhos verdes, que nem são verdes. Não é por isso que ele está me buscando, não. É porque ele vê em mim que eu tenho, quem sabe, alguma coisa para oferecer, além da escuta. Porque o irmão José está propondo a gente silenciar e escutar. Nós estamos extrapolando, por quê? Porque é importante que a gente tenha uma palavra de conforto para abrigar o coração do outro, para acolher o outro na sua dor. Então, antes de que eu ofereça esse acolhimento, eu preciso escutá-lo. Eu preciso. Então, vinde a mim, se essa pessoa me busca, é porque aquele momento é o momento que eu tenho para oferecer. E aí ele continua, se a palavra dele te soa ofensiva aos ouvidos, a palavra do outro te soa ofensiva aos ouvidos, não reajas, aceitando-lhe a provocação. Não se sinta provocado, não se sinta agredido, não se sinta ofendido. Não reajas. E é muito curioso, por quê? Porque muitas vezes o outro vai trazer coisas que
se opõem àquilo que você pensa, àquilo que você idealiza, àquilo que você faz no seu dia a dia, não tem problema. O outro não tem que concordar com a sua maneira, ele está vindo buscar um conforto. Lembra o título? Silencia e escuta. E é muito interessante porque, se ela te soa ofensiva, por causa dos seus princípios, por causa dos nossos princípios, então o outro vai trazer colocações que muitas vezes a gente nem concorda, mas escuta. Escuta. Agora, aceitando-lhe, não reajas aceitando-lhe a provocação. Não se sinta provocado. Não se sinta provocado. Não se permita a provocação. Até porque você não está sendo provocado, você não está sendo agredido. Ele está colocando a maneira dele de pensar. No parágrafo seguinte ele coloca, não entres em sintonia voluntária com o mal. Aí eu volto no início. Nós não acabamos de falar que começamos o nosso dia e o abrimos em paz? Então, se não entres em sintonia voluntária com o mal, não te permitas essa sintonia. Não te permita sair do padrão vibratório do qual você abriu o seu dia. Não te permitas, ainda que o outro tenha uma vivência de dor. Porque às vezes aquilo que você percebe como ofensivo é um momento de dor que ele está trazendo no seu estado íntimo. Não te permitas. Mas se você vê que te falta, não, mas aí me falta entendimento para abrir esse dia com sabedoria. Tiago, no capítulo 1, a epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, no Novo Testamento, Tiago coloca para a gente buscar a sabedoria em Deus. E ele gratuitamente dar-te-á. Busca a sabedoria em Deus. É muito interessante, eu estou me lembrando dessa colocação de Tiago, porque lá na posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele tomou posse em 20 de janeiro de 2021. E ele convidou para a oração de posse, que antecedia o seu discurso, ele convidou o sacerdote jesuíta, ele nasceu em Nova York, chama Léo Jeremy O'Donovan. Ele estudou em Nova York, ele fez teologia em Nova York, nasceu ali em Nova York. Ele estudou em Georgetown, na Universidade de Georgetown, ele se tornou reitor da Universidade de Georgetown no ano de 1989 até 2001. E agora, em 2021, ele foi convidado por Joe Biden para fazer a oração inicial que antecedia o seu discurso de posse. E o Léo O'Donovan, ele fez esta colocação, que se faltasse sabedoria, recorramos à fala de Tiago, apóstolo de Jesus. Quando ele faz referência ao versículo 5 da primeira epístola, do capítulo 1 na sua epístola, ele coloca para nós que busquemos em Deus a sabedoria e, sabendo que estamos buscando em Deus, nos será dado gratuitamente. Não existe condicional. Não existe condicional. Ora, se me faltar sabedoria para lidar com este ou com aquele contexto, só da proposta inicial do irmão José, silenciar e escutar, já é um armazenamento dessa sabedoria. Por quê? Porque nós estamos falando de sintonia. Qual faixa que eu estou vibrando? Se eu silencio e eu escuto, eu já estou no processo de reflexão com os orientadores que estão me prontificando para levar uma palavra de conforto após aquele acolhimento inicial da escuta. Atentemo-nos para esta colocação. Não só na lembrança de Léo O'Donovan, não só pela colocação de Tiago, mas porque é algo que a gente precisa buscar
dia a dia. Dia a dia. E aí, o irmão José continua. Diante de qualquer agressão verbal, a passividade é sempre a melhor resposta. A passividade é muito interessante, porque aqui eu quero estabelecer com vocês uma diferença. Diante de qualquer agressão verbal, a passividade é sempre a melhor resposta, e aqui é a passividade mesmo. Não é a passividade em tudo, não, gente. Existe uma diferença entre ser passivo e ser pacífico. Por quê? Porque o pacífico é aquele que busca a paz. O passivo é aquele que fica inerte. Mas, diante de qualquer agressão, a passividade é sempre a melhor resposta. Veja, diante de qualquer agressão verbal, ele ainda é claro. Diante de qualquer agressão verbal. A passividade é sempre a melhor resposta, ou seja, naquele momento, mantenha a inércia. A inércia da não resposta, porque a tendência é a gente responder à agressividade com agressividade. E ele está propondo a não agressão. A não agressão. É muito curioso isso aqui, porque, olha só a fala dele, todos são suscetíveis de surtos emocionais no cotidiano. Todos nós somos suscetíveis disso. Todos nós podemos, de uma hora para outra, se atender um ímpeto, um impulso, uma agressividade, dos quais, quando tornam a lucidez, se arrependem amargamente. Deixa eu citar para vocês uma experiência pessoal. Há anos atrás, aqui no abrigo, nós tínhamos aqui uma voluntária. A gente trabalha com diversas pessoas, voluntários e funcionários, mas nós tínhamos aqui uma funcionária, uma das nossas funcionárias, que era negra, ela continua negra, mas ela era nossa funcionária e hoje não está mais conosco, aposentou, trabalhou conosco aqui mais de 20 anos, mas quando esse episódio aconteceu, ela estava conosco na casa há 17 anos. Um dia eu cheguei aqui na casa para fazer as atividades, eu cheguei por volta de 5 da manhã, um pouco antes do que isso, para a gente começar os banhos dos meninos. E uma das pessoas da diretoria me procurou e falou assim: Emerson, você teceu algum comentário sobre o movimento da cozinheira que está tirando, que ela inventa motivos, tira licença? Não falei nada, não. Porque a voluntária tal teceu este comentário. Quando a cozinheira veio trazendo a refeição para o refeitório, a voluntária fez este comentário e disse assim: bem que o Emerson falou, essa nega fica inventando doença, tirando atestado só para não trabalhar. Falei assim: não, eu não falei isso não. Porque eu penso que você deveria conversar com esta voluntária, porque ela falou que você tinha dito e tal. Falei assim: ok. Você vai conversar com ela? Não vou não. Não vou não, vou deixar isso para lá. No segundo dia, me veio a mesma colocação da mesma pessoa: Emerson, eu estou muito incomodado, eu acho que você deveria conversar com ela, mas se você não conversasse com ela, você não acha que você deveria conversar com a cozinheira e explicar para ela que você não falou nada disso? Falei: senhora acha? Acho. Então tá certo. Você vai conversar? Não vou não. Não vou conversar não. Emerson, mas vai ficar chato porque ela vai pensar que você falou. Tinha mais gente lá, tinha mais gente no refeitório, tinha funcionário, enfermeira, e eles vão pensar que você falou: olha, eu estou nesta casa há mais de 30 anos, desde o primeiro tijolo. Se até hoje a pessoa acha que eu teci um comentário desagradável desse, olha, eu não tenho muito o que fazer. Passou mais um dia, no terceiro dia a pessoa me procurou: oi, Emerson, mas você não acha que você deveria comentar? Não vou comentar. Enfim, não comentei nada, e aí eu coloquei para essa pessoa: eu venho na casa todos os dias, invariavelmente. Eu vou na cozinha todos os dias, eu olho o que falta, me falam isso, me falam aquilo, converso com todo mundo, brinco com todo mundo, abraço todo mundo.
Se a pessoa pensa que eu estou com esse perfil de linguajar ou de pensamento, esse perfil não me atinge, este não me acomete. Eu tenho outras dificuldades e não é essa. Passou mais ou menos 1 a 2 meses, aquela voluntária que teceu o comentário afastou da casa por si só. A funcionária continuou conosco anos, até que depois veio o seu movimento de aposentadoria. Nunca tivemos problema nenhum, como nunca tive com nenhuma pessoa relacionada a esse movimento de trabalho da casa, seja no âmbito voluntário ou funcionário. Eu encontro com essa voluntária na rua, ela vem, me abraça, oi Emerson, como é que você está e tal, eu abraço também, pergunto, fulano, você sumiu, volta lá. Ah, eu vou sim, vai lá, dá um abraço nos meninos, depois vai lá, assiste a reunião conosco, se envolva com... Não, pode deixar que eu vou, pronto. Nunca mais voltou e está tudo certo. Eu estou dizendo para vocês, gente, que tem discussões que não faz sentido a gente alimentar. Não faz sentido. Tem situações de mal-estar. Ah, mas falaram que eu falei. E daí? Se você se reconhece naquele lugar, então mude a sua posição interna. Se você não se reconhece naquele lugar, olha, é uma fala do outro, da língua do outro, da maneira que o outro se posiciona e que ele pensa. É um problema do outro. Não tem a ver com você. Ah, mas e se falarem mal? Se você não tem nada a ver com aquilo, silencia. Ah, mas e se falarem está correto? Você também não precisa reagir. Pare e pensa, se você está envolvido com aquela dificuldade, trabalha o seu estado íntimo. A gente não deve dar satisfações a absolutamente ninguém. E aí eu volto na colocação de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, se não me falha a memória, no capítulo 38, intitulado Conta Particular. Se cada criatura der conta de sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. O que Emmanuel está pedindo para nós é que cada um se posicione no seu lugar. É só isso. Se você está tranquilo de que não falou isso ou aquilo, está tranquilo. Se você acha que depois que você disse se arrependeu, vá lá e refaça, corrija, se for direcionado a alguém. Se estiver no seu campo mental, mude o seu posicionamento íntimo. Proposta de O Livro dos Espíritos. Por quê? Quando ele fala em lei de liberdade, liberdade de pensar, fazendo referência à terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós somos livres. E aqui nós podemos pensar o que a gente quiser. Mas a faixa vibratória que a gente abraça é a consequência natural daquilo que a gente pensa. Mude. Um movimento de reflexão constante, isso é do dia a dia. Como coloca para nós Jeremias no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 14, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Olha que bacana, lá no Velho Testamento eu estou fazendo referência a mais de 500 anos antes de Jesus. E aí ele fecha para nós no último parágrafo. A palavra... calma. Do penúltimo. Todos são suscetíveis de surtos emocionais no cotidiano. Lembram que eu comecei a citar este iniciozinho? Dos quais, quando tornam a lucidez, se arrependem amargamente. Quando retomam a lucidez, a tendência do outro é se arrepender do engano que ele cometeu. E aí eu não vou trazer para o outro, não. Para nós, quando nós retomamos a nossa lucidez, a tendência é a gente se arrepender do engano, daquilo que falou, do tom de voz que falou, daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente gesticulou. Por que não construirmos relações saudáveis? Como que eu quero conquistar a plenitude se eu não estou dando conta das situações mínimas do meu dia a dia? E aí sim, ele fecha no último parágrafo. A palavra leviana e maledicente, quando não encontra ressonância, volta ao seu ponto de origem. Eu vou repetir, até pela profundidade que esta frase traz para nós. A palavra leviana e maledicente, quando não encontra ressonância,
volta ao seu ponto de origem. Atentemo-nos para isso. A fala maledicente é um veneno, que só vai te atingir se você beber daquela taça. A fala maledicente que vem do outro é um veneno, mas só me atinge se eu bebo daquela taça. Se eu não beber daquele líquido envenenado, não tem nada a me atingir. Mas o irmão José deixa muito claro, ela volta ao seu ponto de origem, é o outro que vai ter que se refazer, se reconstruir. Então, vocês viram que na segunda parte do texto, ele trabalha no primeiro momento, silencia e escuta. Na segunda parte do texto, é quando você se sente agredido com aquela fala que está chegando. No primeiro momento, silencia e escuta. Leve o conforto, permita a catarse, acolhe o outro. Se você se sente agredido, reflita se aquilo tem alguma ligação com o seu estado íntimo. Aí, se tiver, não devolva em agressividade. Refaça suas construções. O outro nada mais é do que aquele que te ajuda no movimento de crescimento, que o irmão José coloca para nós, ele chama de amigo às avessas. Aquele que muitas vezes traz para a gente conteúdos que nós estamos com dificuldade de observar e ele, em função da ótica dele, às vezes até perversa, ele te atenta para aquilo que você verdadeiramente o é. Se atente. Se tem a ver com aquela fala, lute para a mudança. Se não tem a ver, consciência tranquila. Até porque o próprio irmão José coloca para nós. O outro só se incomoda conosco quando nós estamos fazendo alguma coisa de útil. Aquele que não faz nada de útil não incomoda a ninguém. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Espero que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. É isso aí. Um abraço a todos.